Você fica ligado para ouvir o Espírito Santo enquanto o louvor está acontecendo? O Espírito Santo fala por meio do louvor, fala no momento do louvor, fala pela palavra, fala por uma oração, fala por uma ministração de quem está aqui na direção do louvor. Fala por uma canção, fala além da canção. Deus fala. E o culto, ele é um momento onde Deus interage com a gente. Você não vem assistir um culto. As pessoas tinham essa fala, né? As pessoas vinham e falavam assim, eu vou lá na sua igreja assistir um culto. Assistir, você assiste TV, uma peça, um show. O culto a gente presta. Um cristão, ele jamais vem assistir um culto, ele vem notar o ambiente. Não, um cristão, ele vem entregar a Deus culto. Você entende essa diferença? Então, já que você veio por Deus, Deus ele vem interagir com você. Então, espere que o Senhor fale, se comunique, alinhe sua vida quando você vem para um momento como esse. Deixa eu te contar a minha rota de hoje. Eu tenho brincado com alguns aí que sabem. Falei que esse mês é o mês de eu pregar nas batistas. Eu estou pregando em igreja batista esse mês. Próximo mês é sem brincadeira, não tem nenhuma convite, não. Eu preguei numa batista de um amigo meu hoje pela manhã. Fui para minha casa. Peguei para me organizar e estou eu diante de Deus com uma palavra, mas não compreendendo o caminho. E eu comecei a pensar, falei assim, Deus tinha me falado muito sobre a alma, o interior do homem. O que o Senhor quer falar? E eu fiquei ali perdido, desorientado. Os textos bíblicos claros para mim, não tinha nada. Era só um detalhe de que eu não achava o coração de Deus, o que Deus estava querendo falar conosco nessa noite. Eu não conseguia, sabe? Uma coisa que não linka. Eu percebia que estava ali. Se eu tivesse trazido para vocês um conteúdo da palavra, com certeza Deus iria abençoar, iria corrigir, iria alinhar a sua fé. Mas sabe que saber que Deus não quer falar aquilo, saber que aquilo quer te levar a algum lugar, faz um tempo que eu tenho me preocupado muito. Eu ministrei alguns discipulados atrás, lá com a liderança, um tempo atrás, esse ano passado. Para a gente não perder tempo, eu não vou checar aqui, mas acredito eu que esse ano passado, sobre coração. Você tem noção de quanto a Mayra falou aqui no louvor, de quanto a gente cantou sobre dar o nosso coração, de quanto ela falou até uma frase que é o título da mensagem de hoje, que é prova o nosso coração. Eu vou falar de coração aprovado. Esse é o nosso título, nosso tema. Eu vou falar sobre isso. Meu irmão, te prepara. Sabe por quê? Esse tipo de mensagem eu gosto de anunciar antes, porque já deixa o desatento atento, já pega o que tem fome e sede da palavra e fala assim, é agora que eu vou botar 100% do meu ser aqui no culto, porque tem pessoas que ficam só de corpo presente, a alma vaga durante o culto. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu acredito que essa mensagem vem para causar aqueles antes e depois, sabe, na nossa vida, de coração mesmo. Por quê? Porque eu estou pregando? Negativo. Porque eu acredito que Deus quer encontrar algumas pessoas aqui hoje. Isso foi o que ele me contou do motivo. Porque eu estava tentando entender por que agora. Eu fiz uma série sobre o coração, há muitos anos atrás. E preguei muito sobre o coração e vi a gravidade de não se ter um coração correto. E vi os benefícios de se ter um coração correto. Então, por que hoje eu queria entender isso? E está nítido para mim, no meu discernimento dessa noite, que Deus ele quer mostrar a alguns o porquê que alguns não estão indo mais além nos propósitos dele para a sua vida. Ele quer mostrar a outros o que você deve se defender, porque você está para viver Você está ouvindo? Escuta que eu estou te falando. Ele quer te mostrar que você está para viver um nível maior nos planos dele para a sua vida e você tem que tomar essa mensagem como preventiva. E outros, você verá que você se perdeu, que você
está distante. Hoje é o dia de você encontrar seu coração e falar assim: Deus me livre de ter um coração errado. Deixa eu guiar meu coração, porque ele não será guia sobre mim, mas eu serei guia sobre ele. Eu vou orientar meu coração entregando ele para o meu Senhor. Amém? Se eu fosse citar de cabeça aqui a gravidade de textos bíblicos sobre o coração, eu começaria por, não abra sua Bíblia, Provérbios 4, 24, que diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, no plural, da vida. Então, pera lá, ele está dizendo assim: se você for proteger qualquer coisa, por exemplo, eu duvido que os homens aqui, o Anselmo teria essa coragem de deixar o carro dele na calçada com a chave no teto. Dentro da garagem, a gente aciona o alarme. Dentro da garagem, a gente tranca o carro. Eu duvido, eu acho que você não deixaria as portas da sua casa escancaradas. Você tem um mínimo de proteção. Você tem uma porta por isso. Você guarda a sua casa, você guarda as suas coisas. Você deixaria seu celular no ambiente, sei lá, onde tem muitas pessoas, desbloqueado com a senha do banco, do seu aplicativo do banco? A gente guarda muita coisa. Ele está dizendo: sobre qualquer coisa que se deve guardar, o coração deveria ser a principal, porque dele é que sai a vida. É dele que flui tudo na tua vida. Se eu fosse ministrar esse texto, a gente já teria aí uma coisa muito grave. Se eu fosse ministrar Mateus 15, que fala que a gente honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Olha só que coisa. Nós podemos estar em alguma coisa e o nosso coração está em outra. Nós podemos dizer que estamos num relacionamento casado, mas o nosso coração está em outro lugar. Nós podemos dizer que estamos numa igreja, mas o nosso coração está em outro lugar. Teve um dia que uma pessoa falou assim: ai, se eu morasse em Goiânia. Aí falou para mim, eu sabia do que se tratava, porque o assunto era isso, eu falei assim: o que que tem? A pessoa falou assim: ah, eu seria da Alcance. Para alguns aqui que não sabem, a Alcance é a igreja do pastor Luciano Subirá. Então você me desculpa, querido, se você estaria lá, o seu coração nunca esteve aqui. Você é mais um daqueles idólatras de ambiente. Você não promove transformação, você vai atrás daquilo que está pronto. Você não vai ter uma experiência com Deus. Você vai chegar na Alcance, você vai ser a pessoa mais seca de lá. Você vai ser a pessoa mais insignificante de lá. Teu coração está errado. Então tem pessoas que não entendem, mas o coração ele pode ir a distâncias. A gente pode estar falando, afirmando uma coisa, o nosso coração já está longe daquilo. Você tem noção o que é o coração? O coração voa enquanto a mente está aqui. A gente fala para o Senhor: te amo. Ele diz: o coração está longe de mim. Está longe de ser isso aí. A Bíblia diz que um coração mau e descrente nos afasta do Deus vivo. Então, nosso coração faz Deus nos repelir. Hebreus 3, versos 11 e 12. Então, teríamos muita coisa para ver sobre o coração. Eu não vou continuar. Temos que amar o Senhor com todo o coração. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Tem muita coisa para a gente ver. Só que hoje, eu quero te mostrar como ter um coração correto, um coração aprovado. Eu quero ir com você na palavra para a gente poder discernir. Sabe por quê? Eu estou sentindo que essa palavra aqui é uma palavra que prepara a nossa igreja para um novo estágio. Ezequiel 28. Te prepara, porque essa palavra é uma palavra literalmente para promover uma transformação e alinhar você para aquilo que o Pai quer realizar na tua vida. Está na hora de você se encontrar com aquilo que Deus quer para você. Então vamos nos preparar. O nosso coração será preparado, pronto, para entrar naquilo que Deus quer, sem que a gente se perca com isso, sem que a gente deixe o Senhor por isso. Ezequiel 28 é um texto interessantíssimo, meu irmão, muito interessante. E de coração mesmo, sem nenhum tipo de exagero. Olha o texto aí comigo, é um texto profético, poético,
é um texto que nos informa, é um texto que ministra profundamente o nosso coração. Verso 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro. A quem? Tiro, governante de Tiro. É um homem, é um rei, é um líder. Assim diz o Senhor Deus: visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares. Sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, e pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou suas riquezas, e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu esplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daqueles que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não um Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. O que vai acontecer agora? Olha o que Deus vai fazer. Ele anuncia, profetiza, faz o profeta falar ao governante. Agora ele fala assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação dos seus comércios, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanarei. Lançarei fora do monte de Deus, o expulsarei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu, reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que o contemplam. Todos os que conhecem, o conhecem entre os povos, se espantam por causa de você. Você se tornou um objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Está pago, você leu a Bíblia por semana toda, que o Senhor nos fale. Tem noção do que você acaba de ler? Só te dando um dado. Isaías, Jeremias, Ezequiel lamentam a respeito de Tiro. Será à toa que Deus, ao falar da destruição do povo dele, falava da destruição de Tiro? E eu te pergunto, você já leu Ezequiel? É uma leitura um tanto assim simbólica, fala muito da espiritualidade, é um dos livros talvez com maior descrição de um ambiente espiritual. Tem outros, mas esse trata muito de visões, de revelações de Deus, Deus mostrando um ambiente espiritual para Ezequiel. Aqui você tem algo muito interessante, porque ele está falando para um homem.
esse governante de Tiro. Quem é Tiro? A cidade de Tiro é uma cidade marítima, uma cidade, portuária. Ela é sitiada ali na beira do mar. Eles recebiam os viajantes, os navios. Nós não tínhamos, um transporte por avião, trens. Era basicamente navio, era navegar. Então, o que acontece com Tiro? Tiro é elevado a um nível financeiro como nenhuma outra nação. Ele começa a provar, essa nação chamada Tiro, começa a provar uma prosperidade enorme, começa a se dar bem, começa a ver o seu governo se aumentando, a necessidade das nações. Você vai atacar um lugar onde você recebe coisas, você recebe o comércio? Não, eles tinham muitos benefícios. Então, você tem aqui uma nação extremamente beneficiada. Aí, meu irmão, não dá noutra. De tanto provar benefícios, eles começam a se elevar num nível, eles começam a se elevar. O texto diz lá no comecinho que eles estavam assentados no coração dos mares. É um texto poético, mas que remonta essa ideia de que eles tinham esse benefício de ser o lugar onde recebe essas navegações. Agora, o que está acontecendo aqui? Por que Deus fez uma profecia e depois fez uma lamentação? Jeremias faz a mesma coisa. É uma prática comum. Você tem um apelido dado a Jeremias que, sinceramente, eu não consigo chamá-lo assim, eu acho muito pobre quem fala Jeremias é o profeta chorão. Por quê? Porque ele escreveu Lamentações. Ô, meu irmão, você acabou de ler uma lamentação. Pelo amor de Deus, lamentações é uma coisa muito comum. Lamente, faça um lamento. Quando a Bíblia fala lamente a sua condição, lá em Tiago, é isso. Você vai analisar e falar. Só que no caso aqui, é feito de forma poética. Deus fala, lamente, fale do que ele era e fala do que vai acontecer. Mostre, através de um poema, a destruição que eu hei de trazer. Fale com ele, convença ele, mostre ele o que vai acontecer com ele. Ele precisa sentir que, através de um lamento, eu estou expressando o que eu hei de fazer. Você tem noção? Vamos junto? Então, o que a gente precisa entender a partir disso aqui? 6 vezes você leu a palavra coração e talvez nem percebeu. Para não dizer 7, porque ele fala, o seu coração é como o coração de Deus. Eu não contei essa. Mas a fala que ele fala que se elevou no seu coração e outros mais foram 6 vezes. Você tem noção que esse homem perdeu tudo o que o beneficiava? A sua nação, Deus não faz isso com nenhuma outra. Se você voltar uns capítulos, você vai ver Deus falando que vai fazer acontecer com os filisteus, com os moabitas, com outras nações. Mas não há uma lamentação. Ele olha para Tiro e fala assim, destruir vocês é lamentável. Primeiro, por que Deus faz isso, gente? Antes da gente entrar aqui no desenvolvimento, pastor, Deus é sádico, ele fica ali, sabe? Ele gosta do sofrimento, ele gosta de promover desgraça? Não. É óbvio que se Deus fez isso, era a única forma. A gente tem que confiar na bondade de Deus numa mensagem como essa. Que se Deus não viu outra maneira de tratar essa nação, ele não teve como. Era a única forma de lidar com Tiro. Era quebrando, era destruindo, era permitindo a desgraça. Em outras palavras, para ficar bem claro o nosso português aqui. Porque tem pessoas que não se deixam tratar, elas não são tratáveis. Elas precisam passar por um momento de quebrantamento, de redução. Elas precisam ser reduzidas porque elas se elevam. Você não entende. O coração de alguém, já diz o ditado, é terra que ninguém anda. O coração é terra que ninguém anda. Quando você olhar alguém aparentemente rejeitado por Deus, pare, porque você não sabe o que está naquele coração. Você fica aí tentando, ai, coitado, ai, que não sei o quê. Eu já vi muita gente, soberba, coração elevado, sem ter um tostão no bolso. Não é questão de finanças,
Não é questão de estudo, porque eu já vi muita gente que fala errado e que é totalmente soberbo, é cheio de si, não sabe ler um texto estranho, complicado, mas ele é um poço de arrogância. Então, nós não estamos falando aqui de questões externas, porque até nisso Deus sabe. Não adianta aparentar para Deus, não adianta demonstrar uma humildade, falar de forma humilde, tem que se ser humilde. Estamos juntos? Então, quando a gente olha esse homem, nós não podemos ficar com pena, porque além de Deus falar que faria destruição, ele diga, lamente sobre isso. Ou seja, não era bem a vontade de Deus, não era bem a questão que o agradava. Deus se agradaria de fazer outra coisa a mais. Agora, o que isso nos serve? O que a gente precisa entender hoje? O que isso tem a ver com tudo que falei e que eu compreendo ser uma mensagem que Deus está nos dando, literalmente? Tem hora que Deus nos ensina demais nessa igreja, mas hoje não. Hoje, a ideia aqui é que Deus fale ao seu coração e fale assim, eu quero te trazer de volta, eu quero te preparar, eu quero levar você para outro nível, eu quero te encontrar, eu quero que você encontre o seu coração e que você saiba, meu irmão, que hoje você fica assim, pastor, eu estou em paz de não ser abençoado. Que isso? Tem gente que não pode, você vai entender isso. Tem gente que tem que estar travado, ele não pode estar solto. Ele é destrutivo, o coração dele é maligno, você não entende. É um coração que não se dobra, é um coração que não se quebranta. Essa pessoa ela tem que estar cercada de espinho, porque leveza para ela é campo de infidelidade. Paz para ela é desgraça. Dinheiro para ela é perdição. Conhecimento para ela é arma. Ela não sabe, é isso que Deus irá nos preparar, para como a gente entra nas coisas sem que as coisas nos façam se perder. Você está aí? Para que a gente desfrute de realidades sem que essas realidades nos danifiquem. Para que a gente saiba viver, como Paulo falou, eu sei ter muito e ter pouco, eu sei estar aqui e aqui, eu sei transitar entre os momentos da vida, eu sei no momento de estar abastado, o meu coração não se eleva, mas eu sei também que o meu coração não se perde quando eu tenho pouco. Você entende isso, meu irmão? Eu estou tentando te trazer para o nível da palavra. A palavra nessa noite é para que você aprenda a subir um degrau a mais nessa sua espiritualidade e entrar no propósito de Deus de uma vez por todas. Deus quer, de uma vez por todas, uma rendição sua, uma capacidade de te tratar. Ele não quer te encontrar como esse homem. Esse homem estava perdido, desorientado, distante, um homem que foi para longe do que era. Ele falou, você se corrompeu, eu quero que você observa como soberba, como orgulho, como um coração errado deforma, deixa a pessoa feia. E não me refiro ao teu espelho, eu me refiro a você como pessoa. Gente, não tem nada mais indelicado de que você vê, desculpa aqui o termo, você vai entender, eu acho que você é inteligente para entender. Ver um pobre, miserável na alma que ganhou dinheiro. Teve um amigo meu que era amigo, passou a ser colega, depois passou a ser conhecido, porque eu demito as pessoas da minha vida. Tem gente que não é amigo. Você vai descendo as pessoas do nível. Aí ele veio aqui, ele encontrou a gente estava resolvendo o casamento aqui de alguém. Era algum de vocês, a gente estava varrendo um tapete vermelho. Eu estendi ele aqui mesmo. Só que isso aqui era tudo mato. Eu estou varrendo o tapete. Aí ele chegou e falou assim, e aí, tudo bem, cara? Vai fazer um templo maior, né? Vai fazer desse tamanho não, né? Com esse ar aqui. Aí eu falei assim, como? Eu falei, não tem nem dinheiro para fazer isso aí. Quando tu for fazer, pode falar comigo que eu vou mandar vir aqui o material de construção. Gente, eu estou imitando ele, para você ter noção. Aí eu fiquei olhando aquilo. Aí ele falou assim, tem mais. Vai botar ar-condicionado, né? Porque o povo gosta de conforto, como o meu pastor me ensina. O pastor dele é um pastor aqui em Figueira, que a igreja está cheinha. Essa é a mentalidade do pastor. Aquilo entrou no meu coração, eu pensei, meu Deus, ele é um miserável com dinheiro. Você entende a diferença?
Gente, você vai encontrar muita gente que tem dinheiro e o dinheiro não tem ela. Portanto, ela não aparenta diferença. Você já viu que assusta? A gente fala assim, ó, fulano tem dinheiro, tu tem que ver que pessoa humilde. A gente enaltece o humilde que tem dinheiro. A realidade é que as pessoas, elas não podem subir. Eu estava analisando quantos homens puderam subir na vida, na Bíblia. Quantos homens puderam chegar, e eu comecei a olhar experiências de homens que viveram no nível alto. Ei, pessoas que elevaram, pessoas que entraram em outro nível. E eu vi que o outro nível é perigoso se a gente não aprender a administrar o lugar que nós devemos chegar. Antes de chegar nele, a gente aprender como administrar uma possível fama, notoriedade, nome, sabe? Nome. Seu nome em algum lugar. Você em algum cargo de chefia. Você em algum cargo de liderança. Você em um nível financeiro maior. Se você não entender que essas coisas, às vezes, você não pode entrar lá agora, você irá se perder. Por isso que tem crente clamando e Deus falando, eu estou fechando meus ouvidos para o teu bem. Já teve uma vez que eu falei para Deus assim, até quando a gente não vai entrar naquilo que eu falei? Aqui eu mostrei para Deus uma coisa e falei, ó, isso aqui, quando é, Senhor? Deus falou para mim claramente, isso aí eu não te dou para o seu bem. Pensei, por que meu coração me bloqueia dessa forma? O que é que está bloqueando? É isso que eu quero que você saia daqui hoje, olhando para você e falando assim, gente, quem sou eu? O que Deus enxerga que eu não enxergo, que Ele põe a mão no meu peito? Sabe? O que é que Deus vê que eu não vejo, que Ele não deixa? Que Ele limita as coisas, que Ele trava algumas coisas. O que Ele está tentando corrigir que não se corrige? Preste atenção. Eu quero mostrar a você, não sei se isso vai ser uma forma de série de mensagens, não sei, mas que nós precisamos compreender que às vezes nós temos uma incapacidade, esse é o meu ponto 1, de lidar com aquilo que Deus quer nos dar. Incapacidade de lidar com aquilo que Deus quer nos dar. E, gente, pode parecer que é uma mensagem meio coach, não. Vamos lá. Você talvez quis porque quis uma família. Talvez hoje você olhe para o seu filho e fale assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu não sou um dos melhores pais, não. É justo. É justo com teu filho que teve um pai despreparado e que não quer se preparar? É justo. Talvez você diga assim, pastor, não sei. Eu ganho dinheiro, mas eu não ando para frente. É justo o dinheiro estar na tua mão? Será que não teria gente muito mais preparada para lidar com o que você administra? A gente estava falando de mordomia no culto passado. Será que os lugares que você ocupa, você usa isso para glorificar a Deus? É justo você estar onde você está? Meu irmão, é benefício para as pessoas, é benefício para Deus, é benefício para a igreja, é benefício para quem? O imaturo, ele é alguém voltado para si. É uma pessoa muito, entranhada nela mesma. Então, o que ela faz? Ela usa tudo que Deus dá para consumir para si mesma. Ela faz tudo. O seu tempo é consumido com ela. Quanto mais menino, mais apegado. A verdade seja dita. Então, eu quero apontar uma coisa aqui, uma incapacidade enorme e que algumas pessoas não sabem que tem. E se você hoje não entender, você vai continuar andando em círculo no deserto, sem que a sua vida vá para canto algum. E eu vou te informar uma coisa, a vida é curta a beça para você ficar aí zanzando nela. É melhor você tomar rumo. Uma das incapacidades é a imaturidade. A Bíblia condena essa de uma forma ferrenha. A Bíblia é taxativa em mostrar que o imaturo, ele é danoso, ele faz a coisa ficar ruim. Deus, para punir o seu povo, ele falou assim, eu vou dar criança como governante de vocês. O que ele está falando em outras palavras? Vou colocar sobre a nação um chefe criança, um chefe menino. O que ele está falando? Um imaturo vai tomar as decisões por vocês.
um imaturo vai decidir a vida de vocês. Você tem noção que se um rei falasse a bel prazer assim, vamos para a guerra, tu teria que dar teu filho para ir para a guerra? Tu tem noção? Eu ri demais, né? Porque brasileiro faz meme. Quando nosso presidente teve um momento lá de desconforto com o presidente dos Estados Unidos, aí ele falou assim, se acabar o diálogo, começa a pólvora. Aí o pessoal começou a implicar, botaram foto e botaram assim, o exército brasileiro chegando na... Aí foram falando locais dos Estados Unidos, aí tudo pintado de cal. Né, porque o exército faz essas obras, né, de restauração de ambientes, aquelas coisas todas. Aí brincando que o nosso exército só servia para isso. Mas você tem noção que uma declaração de guerra assim, os reservistas aqui tudo dança por causa disso? Você fala assim, gente, eu até gosto do Biden, tenho nada contra ele. Tem uns aqui que tá falando, o quê? Você nem sabe o teu inimigo, mas você sabe que foi o nosso líder. Tá entendendo a questão aqui? Você tem noção que o imaturo, ele é prejudicial para aquilo que ele gerencia, que ele lida? Então preste atenção, a imaturidade, ela é tão condenada que a Bíblia diz assim, que um líder, ele não deveria ser um recém-convertido, um imaturo, uma plantinha pequena. Ele diz, para não acontecer que ele fique cheio de orgulho e incorra ou caia na condenação do diabo. Ele está falando, não pode botar um líder imaturo sobre a igreja. É uma das coisas que hoje a gente dividiu, mas no começo a gente não tinha divisão disso aqui, da minha idade com a minha maturidade. Gente, sinceramente, eu não troco a minha maturidade pela idade de alguns aqui, não. O que você construiu com a tua idade não é compatível, desculpa. Não estou te chamando de menino, mas antes de você olhar para a minha casca, olha para a minha essência. Vamos comparar. Com 22 anos eu estava casando. Você? É isso que você tem que comparar. Com 20 anos eu estava pensando em missões, orando a Deus, buscando a Deus. E fiquei 5 anos sem beijar na boca, enquanto os crentes beijam, fica. Deus me apontou aquela ali, Deus me apontou aquela aqui. Eu fiquei 5 anos sem ninguém, dentro de uma igreja, orando, estudando, me preparando até para a vida. Aí pensa na sua estrada e pensa na minha. Aí tu olha agora, porque tu chegou, estava aí batendo cartão na vida, aí tu pensa assim, eu estou mais maduro do que ele, porque eu tenho experiência. O quê? De desgraçar a vida? Se a sua experiência for algo que construiu aquilo que Deus pediu de você, aí eu tenho que te ouvir. Agora, se a sua experiência te destruiu, atrapalhou pessoas, atrapalhou você mesmo. É isso que a gente não pensa. Maturidade não vem com idade, gente. Você pode ter certeza que pode ter alguém do teu lado aí com muita idade, mas pouquíssima maturidade. Uma criança interna. Porque não é compatível. O casco envelhece, mas a alma não. Ela evolui à medida que a gente faz ela evoluir. O imaturo, ele é incapaz de lidar com aquilo que Deus quer dar para ele. Se Deus colocar na mão dele, é uma desgraça. Imagina, se Deus vai responsabilizar vidas a um garoto. Deus tem que ser muito irresponsável. É só a gente pensar isso. É tão sério que a Bíblia diz assim, Provérbios 20, 21, a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. O que é posse antecipada de uma herança? Só para você entender uma coisa. Anselmo hoje, terminando uma obra, vamos supor que o Anselmo tem ações e muito dinheiro. O Anselmo tem um pouco, muito, mas não muito ainda. Com todo respeito, ele está preparando os filhos. Amém? Isso tem que ser. Agora, será que os filhos dele hoje estão prontos, hoje, para lidar com aquilo que o Anselmo levou uma vida para construir? Posse antecipada é filho rebelde falando, me dá a minha parte, eu já sei me virar. Ele está falando,
pode ter certeza de uma coisa, um filho pedindo antecipação da herança não terá um fim bem-sucedido. Ah, gente, é só olhar. Os dados comprovam. Empresas familiares. Os dados comprovam. Então, geralmente o pai constrói, o filho destrói. O que nós precisamos matar de uma vez por todas no nosso coração? Essa incapacidade, chamada imaturidade, ela não é uma coisa que Deus quer que você pense, e agora? E agora? Assuma o processo. Agora, comece a amadurecer, comece a lidar com coisas. Pastor, eu fui um mau pai até hoje, porque eu aprendi a ficar calado com tudo. Eu não aprendi a sentar, conversar. Então, vamos lá, meu irmão, não aprendeu. Muitas vezes você fala, eu não aprendi. Então, aprenda. A vida é assim, a gente aprende e desaprende também. Pastor, eu não consigo me dar bem no meu relacionamento porque eu não sei falar. Então, começa a aprender. Pastor, eu não sou responsável. Por isso que eu não me dou bem com o emprego, com a igreja, com o ministério. Então, começa a ser. Meus pais não me ensinaram a ser tão regrado assim, por isso que eu sou assado. Então, comece a ser. Porque quando é que você vai pegar a lição que a vida quer te promover para você ir para aquilo que Deus quer? Gente, a vida tem proposta. Deus tem um propósito para você participar dele. Não é possível que você vai ficar aquém disso o tempo todo. Sua família precisa de você. Se você não quer fazer nada por igreja, saiba de uma coisa, Deus irá cobrar você acerca da sua família. A condição espiritual do seu lar é a sua responsabilidade, sim. Você é um cristão. Você é alguém que tem que ter fome e sede de justiça para a sociedade. Por quê? Porque você já aplica justiça dentro da tua casa. Ô meu Cristo, a gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Deus conta com a gente. Então, para ir para outro nível, está na hora de aprender. Gente, paternidade geralmente danifica. A melhor nos promove, às vezes, umas coisas ruins. É só olhar para dentro. É pedir auxílio do Espírito, é buscar discipulado, é tentar de uma vez por todas romper, sabe por quê? Não dá para Deus te dar, porque se Ele te desse, Ele está indo contrário ao conselho da própria palavra. A posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. Ele já está falando, vai dar ruim. Esse negócio vai dar ruim, porque ele não está pronto para ela, ele pediu ela. Era possível isso, lembra do filho pródigo? Era possível isso, o pai não precisava morrer. O problema é, o pai construiu com uma vida, gente. Isso tem que ficar no nosso coração. Tem uma história, tem uma trajetória, tem uma evolução, tem uma pessoa crescendo para alguém pegar pronto. Isso vai dar ruim. É como a criança que eu sempre conto, que eu vi quicando numa loja de tênis, eu estava lá para comprar um tênis 100 e pouco para trabalhar. A pastora estava lá para trocar um tênis que ganhamos de presente. E a criança quicando, falando assim, mãe, compra, mãe, olha aqui. Catucando a irmãzinha, falando, só R$600. Só R$600. Não tem noção do valor. Não tem noção de dinheiro. Culpa disso é de quem? É do governo, né? Uma outra questão, uma incapacidade, é quando nós temos um interior, um coração, ou um interior, que melhor caber dentro da tua mente aí, para você ficar bem claro com isso, com esse termo, um coração que se eleva, ou até um coração que se menospreza. O coração, ele é muito determinante, nós já vimos, nós não vamos falar sobre isso hoje. Só que eu quero falar que, às vezes, o que acontece? Quando o seu coração ele se eleva, você se torna autossuficiente. Deus não pode usar um autossuficiente, porque o autossuficiente está ali por ele. O autossuficiente está aí por ele, para ele, são todas as coisas. O autossuficiente não precisa. Você tem noção que só Deus pode dizer? Ele diz, o eu sou o que sou. Você sabe que termo é esse? Eu sou suficiente, eu existo por mim mesmo. Eu não preciso de ninguém para existir. Esse é o nome de Deus. Você não pode chamar para si uma condição divina. Você tem que estar o tempo todo dependente, vazio, necessitado. Felizes são os ricos de espírito? Não, os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus.
Então, esse esvaziamento necessário é o que faz Deus poder contar conosco. Olha agora, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Teve uma vez que eu pensei esse texto, eu falei, bom, Deus tem umas coisas estranhas. Por que ele quer que eu me humilhe? Você sabe o que é humilhação? Na sua cabeça, é eu virar e falar assim, fica de pé, Rafael. Você não precisa ficar de pé, não. Aí eu falo assim, você quer saber quem é esse aqui? Eu estava no discipulado com ele e ele me contou uns pecados. Então, ele faz isso, isso, isso. Você pensa que Deus faz isso com você. Quando a palavra humilhação entra na tua cabeça, você... Por quê? Deus não é amor, tu fica perdido. Por quê? Por que Deus manda se humilhar? Não. A humilhação do texto é você descer a sua condição, não abaixo dela. Deus não está te mandando se depreciar. Deus está mandando você se humilhar. É reconhecimento da condição que é sua. A humilhação, ela não é Deus te rebaixando, é Deus te posicionando, é Deus falando, olha quem é você e olha quem sou eu. Tamo junto? Eu sei que se vocês fossem pentecostal, ia valer um glória a Deus, uma cadeira voando, uns anjos correndo pela igreja. Você quer saber um alerta grave? Provérbios 16, 18 fala assim para o soberbo. Antes da ruína, vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede, vem antes da queda. Todo soberbo cai. Tinha um irmão entre nós, irmão não, primo, de 2º grau, que vinha aqui na igreja. Você entendeu o sarcasmo, né? Pastor, era seu primo da sua família? Não, gente. Porque eu não vou chamar ele de irmão, eu chamei de irmão, mas não era irmão, não. Não era mesmo. E continua não sendo. Ele veio 2 vezes. E numa dessas a gente estava num monte, orando, todos os homens aqui da igreja, a gente foi orar. Vamos orar junto, a gente gostava de ir para os morros orar. Não pela espiritualidade do ambiente, porque é gostoso. Você já orou no morrinho? Para quem não tem medo de escuro, não vai, né? E nem vai para Tinguá, porque é crime. Aí, vai para Tinguá comer aipim. Isso não é crime, não. Isso só se não levar o pastor. Aí cometeu um crime gravíssimo. Mas se você for para Tinguá orar, lá na reserva, é crime. E não corta isso, não. É crime. Dê o seu like. Aí, o irmão falou assim, eu quero falar. Aí eu falei, isso na hora da oração, não sei se você não vai lembrar disso. Ele, quero pedir perdão aqui ao pastor. Aí eu, tava meio ruim, né? Falei, meu Deus, o que vem aí, né? Aí ele falou assim, pastor, o diabo colocou no meu coração para eu te desprezar. Eu comprei um carro, e eu não vou falar as outras coisas que ele comprou, não, senão vai ficar muito íntimo. Vai por mim, são coisas muito peculiares, vocês vão matar, vocês vão linkar a coisa. Eu fiquei assim, vamos lá, ele compra um carro, o diabo bota ele para mim menosprezar. Foi igual o outro que passou por aqui. Falou assim, pastor, não, é que a gente fica com coisa assim, acha que as pessoas estão de olho nas nossas coisas. Ele falou isso porque ele dava carona para minha mãe e ele achou que eu fiquei chateado porque um dia ele não deu. Ele achou. Gente, vê se tem cabimento. Alguém é obrigado a dar carona para alguém? Aí eu virei e falei assim, mas gente, eu nem gosto de Siena. Aqueles antigos, eu acho feio. Com todo respeito de quem gosta aqui. Ó, aqui, ó, para você. Eu gosto do Vasco, gente. Isso é gosto. Tem mau gosto para tudo. Né, Anselmo? Eu não gosto do carro. É simples assim. Aí eu pensei, como é que eu vou invejar um negócio que eu não gosto? Cara, eu achava assim... Eu não curtia muito o Cobalt, até o Anselmo ter um. Depois que eu comecei a andar num carro daquele, eu falei, gente, que carro é esse? Aí fica difícil comprar um outro carro depois que tu tem um carro desse. Então, se eu vou invejar direito. Eu vou olhar um carro espaçoso. Né, Rafa? Eu vou olhar um carro forte. Eu vou olhar um carro que nem me agrada. Presta atenção no que eu estou querendo te dizer. Gente, o soberbo, ele cai. E sabe o que eu vi essas pessoas fazerem?
chuta. Cair. É o texto. Nutre soberbo e você vai ver a tua ruína. Porque está aqui. Pastor? Meu irmão, pode beijar a madeira ao invés de bater 2, 3 vezes. Está aqui. Isso é alerta da palavra, não é meu, não. Pastor, tu quer dizer se eu continuar na postura soberba, Deus te deixe solto, porque te abençoe, não. A gente fala assim, né? Deus te abençoe. Não, Deus te deixe solto. Eu já vi isso de perto. Você está ouvindo porque Deus está nos preparando? Você quer o que te anteceda, gente? Você quer o que vem na tua frente? Você quer que Deus plante um buraco ou te livre dos buracos? Você quer que Deus te empurre ou você quer que Deus te segure? O que você quer no teu destino, na tua rota? Olha o que a palavra está dizendo. Antes da ruína, e está falando ruína. Você tem noção do que é uma ruína? Nós temos uma ruína de uma casa imperial. Nós não temos uma casa imperial. O pessoal bate foto, né? Que hoje está na moda rústico. Industrial, rústico. Agora, aquilo lá é uma ruína. Aquilo ali tem história, mas aquilo ali foi. Fiquei tão feliz, tinham bem liberado uma verba. Ninguém vai me ver, né? Eu já ia falar para a câmera, mas ninguém vai me ver mesmo. Eu ia falar, seus governantes de Nova Iguaçu, cadê o dinheiro do nosso casarão? Gente, eu gosto tanto de museu. Eu chorei quando o museu pegou fogo, é sério. Você quer me alegrar? Pague uma ida para o museu, para mim e para minha esposa. Você não vai junto, não, para me alegrar, né, irmão? Para me alegrar, né? Já pensou? Eu vendo lá, o que os índios fizeram e alguém assim, pastor, o que o senhor acha de múmia? Sai, irmão, peraí. Deixa eu ver o que os índios faziam nessa roupa. Teve uma vez que eu levei os jovens aqui da igreja, adolescentes, para o museu. Foi a pior experiência da nossa vida, porque a gente viu tudo e não viu nada. Eles faziam assim, meu Deus, o tiranossauro, meu Deus, a múmia. Cara, peraí que eu tô vendo a roupa dos índios. Sem aperitivo nenhum, assim, não provaram nada, não pararam, não leram. Diogo só tinha cabeça nessa época, gente. Ele foi, estava lá. Eu tenho as fotos, a gente dentro dos ônibus, foi muito maneiro. Nós fomos de ônibus, de trem. A Marcelo foi de carro, irmão. Soberbo, né? Soberbo. Brincadeira. Marcelo foi de trem? Nós fomos de trem. Marcelo e Michel foi de carro. Soberbo. Mas era assim mesmo, gente. E na hora, teve uma hora que a gente estava no zoológico, aí o leão rugiu. Que a gente estava querendo que o leão acordasse. Ele estava lá no final da jaula, naquele dia ele não estava trabalhando de folga. Aí, quando ele rugiu, todo mundo no zoológico correu para ver o leão. E eu estava com um monte de quê? Lembra aí? Adolescente, criança. Eu fiz assim, ó. A multidão, o zoológico inteiro, imagina. Todo mundo indo, correndo, e eu assim. Vamos lá. Fomos eu, pastora, eu já falei com os maiores, falei, gente, cata aí. Por quê? O filho dos outros tentou tudo, eles correram junto. Vamos ver o leão rugir. Complicado. Lidar com adolescente, gente, sei como é que vocês aguentam, vocês que são líderes. Brincadeiras à parte, você está entendendo aqui que é queda certa? Cara, você já viu um soberbo se dar mal? Para com veneno, irmão. Já? Não deixa o veneno escorrer, não. Você fica com aquele ar de mãe, né? Eu avisei. As mães têm que lidar muito com soberbo, que vocês avisam e dá ruim. Você fala, eu avisei. A mãe também antecede as ruínas. A mãe também. Se tem uma coisa que você guarda no seu coração, medita todo dia, meu irmão. Sabe o que está acontecendo? Essa mensagem, literalmente, eu estou tentando trazer um tom mais leve, porém, é muito nítido o que eu vou falar agora, você é muito claro para mim. Tem muito tempo que eu tento falar isso. E teve um dia que eu tentei experimentar, tentando ministrar a pessoas com esse texto, com esse tema, coração. Tem muita coisa mesmo. E eu vi numa pessoa, falei assim, cara, a pessoa não está entendendo. O diabo, ele está tentando literalmente travar o nosso coração, bloquear o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. Como igreja, estou falando como igreja. Gente, Deus literalmente precisa e quer que a gente esteja no outro nível.
É que fim. Segunda questão aqui que eu quero falar é que lá no verso 2, ele diz assim, visto que o seu coração se eleva. Deixa eu te contar uma coisa. Esse texto, ele é usado para exemplificar Satanás. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Nunca? Da onde que você tirou que Satanás era o querubim? Tem que ter tirado de algum canto, que a Bíblia não fala isso. Isso aqui é uma atitude que alguns dizem que talvez Deus teria usado essa lamentação para falar o que ele pensava de Satanás e a sua perca, a sua transformação. Outro texto é Isaías 14, quando Deus lamenta não, ele cria um lamento, mas ele estava falando sobre a condição que ele arruinaria a Babilônia. É uma canção de ruína sobre a Babilônia. E ele diz assim, você dizia, subirei ao mais alto das estrelas e colocarei o meu trono acima de Deus. É isso que você não entende, talvez. O coração, quando ele se eleva, presta atenção aqui, lembra? O nosso coração vai. Quando a gente se põe acima do outro, você não está ali para receber do outro. Você não está ali pelo outro, você está ali para ser soberano sobre. Isso que é o problema da elevação do coração. Porque quando o meu coração me eleva a um nível, eu penso que eu sou superior ao Anselmo, eu não estou aqui pelo Anselmo. O que está acontecendo com o pastor? Gente, escreve o que eu estou te falando agora. Pelo amor de Deus. Poucos pastores sabem e convivem bem com a notoriedade, com aparecer, com estar à frente de um grupo. Mas tem muitos pastores que já se perderam há muitos séculos. Em que sentido? Preste atenção. Eu não posso estar aqui pela minha necessidade de ser relevante. Tem pessoas que falam assim, eu não quero ser um João ninguém na igreja, eu quero... Opa, como assim? Por exemplo, se eu não estou pronto hoje para sentar e ser pastoreado por alguém, talvez deixar de ser pastor, Deus fala para mim, acabou. Foi bom enquanto durou. Se eu não estou pronto para isso, se eu estou tão apegado a isso que eu falo, Deus me livre, Deus falar um negócio desse. O que eu estou então fazendo? Eu estou aqui por causa de mim. A gente nem percebe. O que você quer ser? O maior pastor da cidade. Mas por quê? Seja franco. Autoafirmação. Você quer olhar e depois falar, tudo isso me obedece. Olha quem eu sou. Olha quem eu me tornei. Isso é coisa de monge budista, quer ver? Você nunca viu um monge budista falando assim, eu estou meditando, eu abri mão de tudo, eu abri mão até de me cuidar, por isso que eles são carequinhas, né? Raspa. É pouco foco na beleza. Você nunca viu um monge budista fazer um DVD das origens dele, mas você já viu origens de pastores. Eu saí dessa cidadezinha aqui. Ué, isso é coisa para empresário, para jogador de futebol, que tem fama. Aonde que pastor mostra origem? E o que tem a ver uma cidadezinha para pastor? As ovelhas do Senhor estão no campo, tá em qualquer canto. Tá percebendo? Lamentavelmente, eu vou jogar fora, mas eu tenho um DVD desse aí em casa. Tem. Eu fiquei curioso na vida do cara, comprei, é o cara fazendo isso. Eu morava nessa casinha. Tipo assim, olha o que Deus fez. Você acha mesmo que Deus está aqui por causa de mim, gente? Isso tudo é por causa de mim. Gente, tem muito lugar que isso tudo é por causa do pastor. É ele se sente mal. Eu estava sondando meu coração. Eu estou me sentindo mal pelas vidas não alcançadas que a gente não está fazendo? Ou porque eu queria crescer? Eu já tenho tudo definido na minha mente, gente. Eu não preciso de fama. Hoje eu estava confessando lá na Igreja Batista, uma coisa que eu vou confessar para vocês aqui. Eu fugi igual o diabo da cruz de aceitar convite para pregar a igreja. Mas todo canto que as pessoas vinham tentar assim, começar,
fugia. Isso faz tempo. Gente, a gente começou a ir por aí, vai, prega, você é maltratado, as pessoas não aproveitam a mensagem, você vê uma igreja que você se irrita, você sai chateado, você sai magoado, e você pensa assim, no final das contas, para que isso? Tem pastor que o fato dele estar diante das pessoas com o microfone na mão, para ele aquilo ali é tudo, gente. Isso aqui não me faz. Me deprime o fato, talvez, de eu subir numa igreja grande e talvez ir lá pregar e para mais pessoas e eu olhar aquele povo e eu me perguntar o que eu estou fazendo ali, eu me senti usado, eu me senti desrespeitado muitas das vezes e eu ficar pensando assim, por que eu pago esse preço? O que eu preciso disso aqui? Hoje até o pastor Rio, eu falei assim, pastor, que eu confessei lá, eu falei assim, irmãos, eu quero dizer que hoje eu estou aberto para a igreja de Jesus, porque eu não estava. Aí eu falei, isso aqui é um nível de cura para mim, tá aqui hoje ministrando. Eu passei, olha, eu fiquei triste quando a gente tinha marcado uma agenda aqui na igreja, foi desmarcada, eu tive que aceitar um outro convite. Eu fiquei triste, estou te falando francamente, fiquei, caramba, como é que eu dou a desculpa para fugir? Aí eu falei, eu tenho que parar com isso. Isso está demais já. Minha cabeça, você não tem noção do que eu estou falando aqui. Para mim, eu não estava querendo, Precisava de mim, podia me chamar para eu, sei lá, pintar a igreja de alguém, mas não me chamava para estar em culto. Não queria. E por que não? Porque simplesmente a igreja fere, e ela fere de uma forma que você fica depois se perguntando assim, por que eu fui lá fazer? E tem pastor que está vendendo a alma, porque ele precisa aparecer. Então ele tem que usar a plataforma para ele ir. E daqui a pouco eu tenho um canal no YouTube, no intuito de sempre estar o quê? Mais aparente. Gente, a gente tem que cuidar disso. Eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui por causa de você. E isso tem que estar muito, muito trabalhado na minha mente. Se não for por causa de você, não tem motivo. Não é por causa de Deus. Como assim Deus? Deus é meu dono, é meu Senhor. Eu estou aqui pregando por causa de Deus, sim, para glorificar a Deus, mas para cuidar da tua vida. Tudo é direcionado para você. Se for para mim, eu já me perdi faz tempo. E eu te falo, quantos pastores têm a maturidade de pensar isso, gente? E olha que eu estou te falando que eu já vi pastor pagar King Kong. Micão mesmo. De poder, dele demonstrar que ele está ali por causa da notoriedade. Ele está ali porque ele quer se sentir importante. Você tem noção que isso custou o sangue de alguém? Você tem noção que isso é para salvar pessoas? Eu fico com medo do que é que eu vou ter que responder se eu chegar lá e falar assim, Jesus, eu queria era usar as roupas maneiras que os pastores usavam. Jesus, eu achava muito legal, Jesus. O nosso coração, ele cresce, gente, ele se eleva. O problema é o nível que isso chega. Sabe por quê? Babilônia e Tiro chegaram ao nível de desafiar o próprio Deus e dizer, eu sou como ele. Por que eu acho que a igreja não deveria lidar tão ferrenho com cargos, tão forte como lida? Porque, sinceramente, a gente fica assim, eu unjo outros pastores, eu quero que a nossa igreja tenha outros pastores. Isso, tem que ter. Tem que ter. A gente tem que chegar no nível de proporcionar outros ministérios pastorais. E aqui tem pastor. Eu digo, além de nós. Vocês entenderam? Agora, quando chegar pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o próximo nível para me sentir superior. Aí eu tenho que dar um nome para mim. O que vocês acham de querubim ungido da guarda? Que é o nível do soberbo. Era melhor a gente ir logo para o nome do capeta do texto aqui. Porque a gente fala assim, agora eu não posso ser igual os meros mortais pastores da minha igreja. Eu vou botar meu nome de quê? Gente, não fala, gente. É só uma pergunta retórica. Botar meu nome de quê, gente? Tem que se elevar. Você entende como é que é a coisa? Gente, tem muita gente. Pastor, todas elas são mal intencionadas? Não, às vezes elas são só infantis. O menino gosta do posto. Gente, eu não posso amar microfone, eu não posso amar púlpito, eu não posso amar olhos me olhando, eu não posso. Isso tudo eu tenho que me esvaziar a cada dia. Eu estou tentando mostrar através da minha vida, mas agora se aplica na sua. Não fica pensando em mim aí, não.
Você tem que olhar para você, o quanto que você gosta de ser uma estrela. Que isso, pastor? Dá só uma sondada aí. Só não vou te ajudar, porque senão daqui a pouco vai parecer que eu estou jogando piada, sei lá. Porque tudo cabe para alguém, né? Né? Sei lá. Quem é militar aqui gosta de usar farda, né, Anselmo? Tem que sondar o coração. É pela farda ou é pelo serviço? Quem é professor aqui? E aí vai, meu irmão. Você entendeu a questão? Aplica a sua condição. Por que você é líder aqui na igreja? Ou por que você não é? Se sente menos ou mais? Uma pessoa virou para mim e falou assim, cara, eu gosto muito de você, para mim você cuida de mim, mas eu não quero ficar lá na igreja, porque lá não tem estrutura. Estrutura que ele estava se referindo é isso aqui, não tem ministério de louvor, não tem ministério de louvor completo. A pessoa falou, com todas as letras, a pessoa falou, não tem músicos, não tem música, eu gosto de música, lá não tem música. Tipo, eu vou ficar numa igreja que eu vou levar as pessoas lá, não vai ter a música adequada para as pessoas ouvir? É isso, gente. Não tem hora que você dá vontade de falar a frase de Jesus, para trás de mim, Satanás? Fala, só pode ser você. Fala teu nome, capeta. Teve uma vez que eu fui perguntar o nome de um cara, que eu estava expulsando o demônio dele, só que eu achei que ele estava livre do demônio. Aí o demônio falou assim, fulano. Aí eu, não, você eu já mandei embora. Não é que funciona? Funciona, os demônios são inteligentes também. Preste atenção numa coisa aqui. O coração se eleva. Então nós precisamos cuidar, porque ele vai. Gente, quanto menos você amar o lugar, o que você vai alcançar, melhor para a tua vida. Lembra sempre de Abraão. Ele queria porque queria ser pai, mas o dia que ele foi pai, Deus pediu Isaac, ele falou, tá tudo bem, toma aqui. Então, ele ama, mas aquele amor, aquele zelo por aquilo, não é superior a Deus na vida dele. Estamos juntos? Para a gente terminar, Romanos 12, 3. Meu cérebro funcionou primeiro que tudo aqui já foi para Romanos 12, 2, mas não é 12, 3 hoje. O apóstolo Paulo, guarda no seu coração, vai me ouvindo. Ele está falando sobre serviço, sobre o propósito de Deus. Ele está falando daquilo que Deus fez ao dar a Paulo o que ele deu. E o que a gente precisa perceber nesse texto? Olha o conselho de quem chegou a um outro nível. Preste atenção. Paulo falou assim, eu recebi um mensageiro de Satanás para que eu não me elevasse no coração, para que eu não me soberbecesse. Ele entendeu que ele precisava de uma condição ruim para que ele não se elevasse. Paulo sabia a dificuldade de quem recebe uma tarefa, um lugar que aparentemente é honroso, e às vezes é honroso. Se alguém se torna um prefeito, é muita honra. Se alguém se torna um pastor, é muita honra. Agora, ele está falando o seguinte, habite os lugares, mas cuidado. Olha o conselho do apóstolo. 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Essa ideia aqui ficou muito turva, está muito embaçada. Deixa eu clarear para vocês e simplificar. Paulo vai começar a falar do propósito, do ministério, do serviço. E ele começa a falar o seguinte, graça aqui para Paulo é o seu chamado. Fé aqui para Paulo é o lugar, o encargo, é aquilo que Deus fez. Deus repartiu com Paulo uma medida para ele ir fazer. É como se Deus coloca fé, Deus coloca certeza, Deus coloca convicção no coração de quem ele chama para certas coisas. Imagina um pregador que não acredita na Bíblia. Um cara que foi chamado para cura que não crê na cura. É isso que Paulo está falando. A gente precisa receber uma porção de Deus, de acordo com a graça que ele tem. E graça aqui é serviço. Aí ele diz, não pense além. Pense com moderação. Ele está dizendo, tem uma forma de você se raciocinar. Tem uma forma de você se organizar. Você não pode você não pode pensar de si, você não pode se elevar
naquilo que você acha de você. Veja você dentro do que você é. Aí ele chama isso de medida, de aquilo que convém, de graça. Presta atenção aqui. Eu chegar para uma pessoa e falar assim, prazer, meu nome é Jefferson, eu sou pastor, isso não é soberbo. Você está entendendo? Não é soberbo falar, eu sou um pregador da palavra. Eu sou o líder dessa igreja, eu sou o pastor presidente dessa igreja, não é soberbo. Está falando que é o pastor presidente. Está na tua cabeça. Soberbo é eu pegar essa condição e permitir que isso me leve para lugar que eu não vou, que eu não sou. Soberbo é utilizar isso de uma forma leviana. Eu tenho que entender que nisso está incluso, está embutido uma responsabilidade. Eu não tenho com Deus aqui um parque de diversão. Aqui não é meu lugar de estrear no domingo, de aparecer. Aqui é meu lugar de servir. Aqui não é meu lugar de aparência. Eu não preciso, gente. Eu fui chamado para pregar por um pastor dentro de uma sala para um monte de adolescente numa escola. Eu fui pregar para um monte de adolescente. 20, sei lá, dentro de uma escola. Ganhei o que com isso? Nada. Nada. Ganhei nada. Gastei combustível. Eu não preciso, gente. Graças a Deus, isso é uma das coisas que eu cheguei nessa conclusão. Eu acho que eu estou te dando essa informação. Acho que eu estou pronto para alçar voo. E você? Você tem que estar pronto. A minha mensagem hoje é tentando chamar você e falar assim, vamos desbloquear nosso coração? Vamos entrar no outro nível? Sabe por quê? Tem gente que fala assim, ó, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu não quero ser chamado de pastor, eu não quero ser o pastor, eu não quero ser uma pessoa que Deus usa. Isso é soberba. É pensar fora da medida. Soberba é quando você sai da sua medida. Elevação é quando você sai do que Deus colocou você para ser. Agora, quando você está dentro da medida que Deus estabeleceu, você é você. Está me ouvindo? Então você precisa, meu irmão, sair daqui hoje decidido. Chega, Deus me pensou de uma forma, eu vou andar em direção a isso. Deus estabeleceu um propósito para a minha vida. Pastor, eu ainda estou muito longe do propósito. Deixa a igreja te ajudar, criança. Deixa a igreja te ajudar. Gruda aí, ó. Tem gente aprendendo também. Por isso que a gente vem para a igreja, gente. Para a gente aprender, para a gente se ligar a outra história com Deus. Tem outra pessoa também perdida, igual você aqui dentro. Tem outra pessoa achada, igual você aqui dentro. Vai para o achado, vai para o perdido. Vai para quem pode te orientar. Gruda, se aproxima. Fala, me ajuda. Eu não quero passar a vida aqui e passar e passou. Eu quero proporcionar a todos que estão à minha volta a graça de Deus que está sobre a minha vida. Por que eu não posso parar, gente? Não é porque eu tenho que ser famoso. Eu não posso parar por causa de você. Porque eu tenho, antes de morrer, eu tenho que ter dado tudo de mim para essa igreja. Para quê? Para depois o meu filho assumir. Entendeu? Não é para isso. Nem sei o que o menino... Eu oro todo dia para Deus me deixar eu discernir quem é Felipe e o que eu tenho que colaborar. Deus, me dá sabedoria para lidar com ele da forma como o Senhor quer. Eu não sei o que o Senhor tem para ele, mas me faz ver. Me dá sabedoria, me faz todo dia. Me dá ali, Senhor, clareza. Eu quero olhar para ele e poder enxergar o que o Senhor tem na vida dele e colaborar com isso. Eu oro. Se ele tiver que ser, vai ficar nítido. Eu não vou forçar. Mas ele não é herança isso aqui. Isso aqui não é nosso. Isso aqui não é nosso. Eu quero que você entenda isso. Eu acho que a gente já chegou num nível que a gente pode falar, isso aqui não é nosso, gente. Se a gente quiser hoje, a gente desvincula de vocês. Ninguém está num relacionamento aqui apegado. Isso aqui é serviço, é paixão, é amor por pessoas. Um dia eu falei para Deus lá, como muito jovenzinho, Senhor, eu não quero ficar ouvindo essas coisas. Eu estava dentro do quarto, ouvindo Deus falando comigo. Eu falei assim, eu não quero ouvir essas coisas e não partilhar. Porque eu não via pessoas ouvindo Deus e comendo e se alimentando de Deus como eu me alimentava. Na minha cabeça, eu ouço o pastor Luciano Subirá contando a experiência dele, que ele pensou assim, Senhor, se está falta de profeta, usa a minha vida, que eu vou falar profeticamente para as pessoas.
É a mesma coisa que se passou comigo, só que num nível diferente. Eu pensava que todo mundo provava a Deus na intimidade. Depois eu comecei a falar, não? E eu comecei a ver a igreja, cara. A igreja cada dia distante de Deus. E eu falei assim, eu posso colaborar com isso. Eu tinha um chamado pastoral, mas eu não cheguei para o meu pastor e falei assim, prazer, futuro pastor Jeff. Gente, eu não sei se tem essa maldade no seu coração. Você acha mesmo que eu sou pastor porque sou genro do pastor Ironi e da pastora Regina? Se isso passou, meu irmão, te contaram, o inferno está falando com você. Pode falar, oi, Satanás. Sabia que você estava tão perto, não? Que foi ele. Você nunca me deu a oportunidade e nunca me perguntou, já que você tem essa dúvida, lá vai a questão. Deus me chamou. Eu não me converti na Secref. As pessoas cometem esse erro. Até o pastor falava, quando o Jefferson chegou aqui, se converteu. Aí eu tive que corrigir. Falei, não, gente, eu não me converti na Secref, não. Eu me converti na Batista de Areia Branca. Pastor Flaudísio, não sei se ainda é. É lá, primeira igreja, Pibabe, primeira igreja Batista de Areia Branca, lá que eu me converti. Comecei a andar com Deus na Maranata, ali que eu comecei a ficar firme com o Senhor. Fui para Batista de Areia Branca, não tinha como manter a passagem, aí eu encontrei a Secref. Então, eu não me converti na Secref. Eu cheguei na Secref sem me batizar, porque o pastor Flaudísio não deixou me batizar. Pastor Flaudísio, se o senhor estiver vendo isso aí, tem uma mágoa com o senhor. Eu parei ele no meio do pátio da igreja e falei, pastor, era muita gente, muita gente. Eu falei, o senhor me batiza? Eu posso me batizar? Eu vou fazer todas as aulas. Ele, não. Entendeu, pastor Flaudísio? Hoje eu sou pastor, tá vendo aí? Ele falou assim, não, filho, você tem que vir em todas as aulas. Começou a faltar dinheiro. Eu não consegui manter a aula e o culto. Aí eu estava indo só para a aula, eu ficava triste. Não, tem que dar algo mais para meu Deus. Só para o culto eu não posso ficar e nem só para a aula, senão eu não vou me batizar. Aí eu saí, o pastor até me batizou falando assim, gente, esse menino aqui... Eu já estava indo embora da Secref, chamei o Alan, que era meu líder, e falei assim, estou indo embora. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, o pastor falou que ia me batizar em 1 mês. Ele voltou e ainda não teve batismo. Poucas pessoas sabem disso. Eu ia embora da igreja. Eu queria me batizar. Sabe por quê? Porque Deus tinha me dado um chamado pastoral lá na Batista. E eu falei assim, eu tenho que me preparar para ser pastor. Eu estou falando de 16 anos, irmão. Entendeu a questão aqui? Aí, o que aconteceu? Quando eu chego na Secref, o pastor me chama na época do exército. Ele falou assim, Jefferson, eu queria conversar com você. Tem um tempo? Eu falei, tenho, pastor. Fecha aí. Aí fechou o gabinete, ele falou assim, Jefferson, você tem um chamado pastoral. Eu falei assim, tenho, pastor. Aí ele falou assim, ó, eu estou fazendo isso. Aí ele contou uma convicção que ele tinha. Ele falou assim, porque eu fiz a minha tese da minha monografia no seminário, que Deus, quando chama alguém, ele comunica a pessoa à igreja. E essa pessoa dá fruto. Ele falou assim, não é agora, mas quando você tiver o seu chamado acontecendo, a igreja irá te apoiar. Eu falei, tá bom, pastor. Eu nem sonhava em ter um relacionamento com ela. Isso foi uma conversa de porta fechada. Comecei a pregar, comecei a cuidar. As pregações, cada vez o pessoal vendo mais de Deus, se alimentando de Deus, aí convida aqui, convida ali, e prego. Depois o pastor começou, toda vez que ele não podia pregar, me colocava para pregar. E eu fui pregando, pessoas foram se convertendo. Aí, depois de bastante tempo, isso tudo aconteceu na minha vida, eu vim ter um relacionamento com a Jéssica. Então, eu acho que é um desrespeito muito grande a ela, a mim, a pessoa julgar que a gente tem um relacionamento por causa disso aqui. Isso aqui, para mim, nem emprego é. Eu já falei isso, eu ganharia muito mais na minha vida, eu me daria muito bem aonde eu estava, nas condições de emprego onde eu estava. Não com isso. Com isso, quando eu digo, não é desprezível, não. Então, para a pessoa julgar coisas, eu estou aqui por causa de você, irmão. E esse é o meu desespero, porque eu estou aqui por causa de você, às vezes você não quer nada comigo. Você não quer um compromisso com Jesus e eu quero te ajudar nisso. Olha que coisa. É igual vender shampoo para careca. Quando eu ficar careca, eu vou comprar shampoo mais não, irmão. Quando eu ficar, né? Não ri não, Rafael. Não ri não. Marcelo, também. Vai cair o restante, tá?
brincadeiras à parte, você entende que só há produto, só há coisa, só há um serviço quando há necessidade. Se você não quer Deus, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? A gente precisa voltar para aquilo que Deus quer. Deus me estabeleceu para a tua vida e Deus te deu para mim. Olha que bonito. Sim ou não, irmão? Vocês não sabem. Só essa para a gente terminar. A pastora Regina tentou dar vocês para outras pessoas. Pastora Regina, se a senhora estiver vendo isso. Ela chamou um casal lá e falou assim, vocês querem assumir Figueira? Aí a pastora falou assim para mim, Jefferson, e aí? Porque a gente já tinha convicção que era a gente. A gente não pediu, não. Eu falei para ela, tua mãe vai ter 2 problemas. Botar e tirar. A pessoa falou assim, não, pastora, a gente não vai assumir lá, não. E eu não vim para cá falando, pastor, ó, tá aqui o seu genrão, vou assumir lá, não. Eu vim trabalhar. Anselmo Cátia sabe disso. Eu vim liderar a célula de adolescente. E a escola de líderes era dada por mim e pela Cátia. Eu nunca falei para ela. Eu precisei falar com o meu chamado quando ela tentou fechar. Pastora Regina, se a senhora estiver vendo isso aí, ó, tá tão bonita hoje, tá vendo? Você entendeu a questão, meu irmão? Você entendeu a questão? Você não precisa. Seu destino é teu. Você não precisa forçar a barra. Eu não estou aqui forçado a barra. Nem isso nunca passou na minha cabeça. Passou na cabeça de uns sem noção, não sei como é que é o adjetivo que eu posso usar crente para eles. Não sem noção. Passou, mas na minha, eu não forcei a barra. Meu chamado aconteceu. E eu sempre digo, se eu estivesse na Assembleia de Deus, eu seria pastor. Se eu estivesse na Presbiteriana, eu seria pastor. Se eu estivesse na Católica, eu seria padre. Brincadeiras à parte. Você entendeu, né? Meu chamado não está condicionado à oportunidade. Gente, dentro da Compacta eu era pastor. Se eu te der o número do pessoal, eles vão falar assim, o Jefferson? Aquilo ali era meu pastor. Eles falam, tem gente que chama assim no Facebook até hoje, meu pastor, como é que você está? De coração. Então, gente, é você, não tem a ver com oportunidade. Seja, comece a entrar na tua medida e você vai ver as coisas se abrindo. Mas trabalhe o coraçãozinho. Porque se você não trabalhar teu coração, isso é uma mensagem de alerta. Você vai, ó, despencar feio. Eu sinto que essa mensagem hoje foi um aviso. E também foi, sabe aquele negócio assim, próximo nível, próximo nível. Então que daqui para frente o Senhor prove com os sinais a sua palavra e que comece o próximo nível. Amém?